Olá, tudo bem? Eu sou o Thomas, vou fazer um comentário sobre as questões de história nessa prova do Enem. Tivemos aí uma lista de 12 questões que a gente pode considerar do nosso programa de história e metade da lista questões de história geral, incluindo história da América, né? E metade da lista trazendo questões de história do Brasil e uma tendência que já se observa na prova há bastante tempo, a ênfase em questões de Brasil República, essa parte, portanto, mais recente aí do programa de História do Brasil. Foram questões exigentes, foi uma prova que, como sempre, trouxe muitos textos, não tão longos como acontecia antigamente, mas em várias questões o texto era muito importante para ajudar o aluno a entender a intenção do exercício e identificar a resposta correta. Por outro lado, também tivemos algumas questões em que o texto não ajudava necessariamente o aluno a identificar a resposta correta e às vezes até poderia trazer alguma dificuldade, como por exemplo o exercício sobre Flandres e a questão do renascimento comercial ali no norte da Europa, na Baixa Idade Média, né? Se o aluno se preocupasse mais em contextualizar o enunciado e comparar com as alternativas, ele encontraria a resposta mais facilmente do que se ele se preocupasse com a interpretação do texto e a relação do texto com o enunciado. E isso torna a questão realmente mais difícil. Então, em alguns casos, a contextualização, né, o domínio assim de linha do tempo, lembrar as características fundamentais de uma determinada época, foi importantíssimo para o aluno poder entender a intenção do exercício, né? Também tivemos uma questão que pedia alguma análise de imagem, no caso uma fotografia, né, com uma ama de leite, para então falar das relações da escravidão africana no Brasil monárquico, no Brasil do final do século XIX, e não é necessariamente uma questão muito difícil, mas exigia bastante atenção aos elementos presentes e também a uma boa relação desses elementos com o seu contexto, né? Mais uma vez, então, a importância de contextualização, de conhecer muito bem as diversas partes do programa de história, para então entender a intenção do exercício e qual a intenção do material que está sendo utilizado, seja um texto, seja uma imagem. Espero que você tenha se saído bem na prova, estamos torcendo aí pelo seu sucesso. Um grande abraço e até a próxima!